Bem-vindos ao Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e hoje vamos falar sobre os Terríveis 2. Olá, Eduardo. O que é que são os Terríveis 2? E existem ou não? Olá, Judite. Eu acho que ciclicamente falamos dos Terríveis 2 porque Sim. ciclicamente nos estão a colocar questões em redor deles e, portanto, nunca é demais os abordarmos. Olha, os Terríveis 2 são uma daquelas designações muito comerciais, muito trazidas pelas redes sociais, em que muitas mães acabam por criar uma espécie de aviso à navegação, no sentido de prevenirem outras mães que têm crianças mais pequeninas para uma tormenta que lá vem, que supostamente são os Terríveis 2. Às vezes os Terríveis 2, nas palavras de algumas mães, são a fase das birras, e que eu acho que é uma coisa ternurenta por uma razão simples, dito, porque uma pessoa vai um bocadinho na onda, percebe que eles têm cada vez mais o nariz muito empertigado, que são senhores da sua vontade, que reivindicam, que são argumentativos, que são sedutores, tudo aquilo que nós sabemos que um filho pequenino também é capaz de ser, e depois chega ali a uma altura em que eles percebem que conseguem ter alguma ascendência sobre nós, que com jeitinho nos metem no bolso, como dizem os adolescentes, etc., que quando finalmente nós os vamos contrariando pelas primeiras vezes, e nós precisamos de os contrariar até para os ajudar a crescer, eles fazem jus a uma central sindical da melhor qualidade, são capazes de ser ultra reivindicativos, de nos dar um trabalhão, mas um trabalhão, porque de repente mandam, ou pelo menos querem mandar no jogo a um nível que leva a que depois as mães pensem, meu Deus, ele era tão sossegadinho quando era bebê e agora com 2 anos é o que se vê, o que ainda por cima é verdade, porque quando nós educamos muito bem um filho e ele é muito acomodado ao seu crescimento e nós muito dedicados, ele fica com uma alma do tamanho do motor da Ferrari e, portanto, quando finalmente tem autonomia, se move, começa por saber dizer as primeiras palavras e acaba por ter alguma capacidade para se meter connosco, leva-nos ao desespero se for preciso, porque ele tem argumentos poderosos, muito mais poderosos do que nós imaginávamos para uma criança só de 2 anos. E está ali a formar-se como indivíduo, a impor-se como indivíduo? Mas desde o momento zero, atenção, desde o momento zero, porque é muito bonito que às vezes eles com 7, 8 meses têm a primeira birra, porque, convenhamos, é muito difícil fazerem-se entender, é fantástico, por outro lado, perceberem que sem usarem palavras têm ali uma mãe, sobretudo uma mãe, e um pai que são capazes de legendar tudo a um pormenor quase inquietante, mas depois há alturas em que eles percebem que a mãe ou o pai estão num dia não e ficam desolados e, portanto, fazem uma birra que põem qualquer mãe ou qualquer pai à beira de um ataque de nervos. Mas eles já estão ali a formar a sua personalidade. Há aí uma tendência, num momento que parece que está a restaurar aquela ideia de que não, o ambiente não tem um papel fundamental na formação da personalidade. É mentira, o ambiente só tem um papel fundamental na formação da personalidade e, portanto, eles vão se formando em função da mãe e do pai que têm, e por isso é que eles têm tantas qualidades inacreditáveis, mas depois está sempre arestas que precisam de ser corrigidas e, claro, quando chegam aos 2, já tiveram ali 2 anos de aprendizagem como deve ser, já têm uma personalidadezinha, uma bela de uma personalidade, atenção. Mas estão a aprender novas competências, não é? Conseguem... Sempre, 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 sempre. E competências que são às vezes muito complicadas para os pais. Judite, se a minha mãe fosse uma mulher de jeito, dizia-me sim a tudo aquilo que eu exijo. E por isso é que às vezes eles têm aquelas atitudes em que amuam,
desviam o olhar. A maneira como eles desviam o olhar é uma coisa absolutamente deliciosa, porque às vezes eles são muito pequeninos mesmo e são capazes de fazer um olhar de repreensão, quase como quem diz, mas anda um cidadão de 2 anos a criar uma mãe para isto. E esse tipo de coisas é uma delícia, e por isso é que eu também percebo que muitas vezes as mães se queixam dos terríveis 2 e ao mesmo tempo, quando se queixam, tenham um olhar luminoso, quase como quem diz. Eu acho, quantas mães eu já ouvi dizer isto, não é, Judite? Eu até gostava de ser capaz de me zangar, mas eu não consigo. Mas há emoções de grande felicidade, de surpresa, mas também há ali muita raiva a dada altura. Claro. Dito porque a raiva, enfim, é tão natural como a sede, porque a raiva, sejamos razoáveis, uma criança, eu costumo dizer aos pais que uma criança que tem uma birra, portanto me põe a raiva toda cá para fora, os pais deviam levar nas costas um carimbo do Instituto Português de Qualidade, pais de qualidade. Porque quando uma criança pode pôr a raiva livremente cá para fora, não significa que nós estejamos condescendentes diante daquela raiva, mas há uma coisa em que podemos estar orgulhosos, é que não somos de forma nenhuma de porcelana a ponto de um filho perceber que nos partimos quando ele manifesta esse tipo de coisas. Pelo contrário, ele sente que há uma segurança tão grande, tão grande, tão grande em nós, que não nos trata com cuidado, trata-nos com absoluta transparência. Agora, às vezes também se compreende a raiva, porque ele é pequenino, porque quer chegar à mesa e não consegue, porque às vezes quer fazer tudo o que lhe dá na real gana, e há uma mãe ou um pai que insistem em armar-se em semáforos, e isso não tem graça absolutamente nenhuma. Há tantas coisas que eu acho que é notável que eles tenham raiva, porque é tão difícil eles conseguirem se virar a primeira vez. É tão difícil eles aprenderem a suportar o corpo para gatinhar. Têm que cair tantas vezes para aprender a nadar. Ou seja, mas esses 2 anos também são muitas vezes concomitantes com o início da caminhada, não é? Tudo. Eles acabam por ser autónomos de 3 maneiras. Primeiro, a partir do momento em que adquirem a marcha, que é uma aquisição poderosíssima e que permite que eles vão atrás do mundo, não é tanto que o mundo venha ter com eles. Depois, porque eles aprendem a dizer palavras e a maneira como aprendem a dizê-las, se calhar até nem é tão importante, considerando a forma como eles já compreendem inúmeras coisas e, portanto, a realidade deixa de ser misteriosa ou obscura, porque tem uma mãe ou um pai a pôr lá legendas e a fazer a tradução simultânea. E, finalmente, quando tem uma mãe, sim, isto é sobretudo para as mães de França, que lhe permite autonomizar-se, porque, e a esmagadora maioria das mães são assim, custa-lhes imenso que os filhos deixem de precisar, sobretudo delas, mas ficam as pessoas mais felizes do mundo quando percebem que eles são astutos e autónomos e procuram, bom, às vezes procuram ideias um bocado tolas, mas procuram a vida, vão à procura, cheios de curiosidade e de espanto para as coisas. E, portanto, amar-se, as palavras e a maneira como os pais favorecem a autonomia faz com que eles fiquem tão seguros ao mesmo tempo deles próprios que de repente é como quem via um mundo distante e logo a seguir pode mexer nele, pode interferir com ele e portanto é natural que às vezes se queira interferir tanto, que quando aparece uma mãe a dizer, olha, o bebê não pode fazer isto, o bebê ainda tem ali uma fração de segundo em que vai tentando fazer, enquanto olha para a mãe como quem diz, tu não tens coragem de dizer que não outra vez, e quando a mãe diz finalmente outra vez não pode, a seguir ele apresenta-lhe a fatura e obviamente vem lá uma birra como deve ser. Há nestas alturas também aquela fase do morder, não é? Há muitas crianças que passam por isso. Faz pela vida, puxa-se o cabelo, morte-se. Quando eles crescem mais um bocadinho já dizem não gosto de ti, que é uma maneira de morder de outra maneira. Mas sim, aprendem
aprendem a usar a agressividade com lealdade. Claro que às vezes aventuram-se, às vezes tem um colega na escola que é mais expedito nesse tipo de argumentos, mas é com isso que se cresce, e é com isso que eles ficam fortes. E, portanto, esta ideia que às vezes anda por aí, que nós temos que ser um bocadinho pais helicóptero, para andarmos sempre em cima deles, para os protegermos, não é verdade. Todos os pais de bom senso sabem que não é verdade. Eles às vezes têm que se magoar um bocadinho, têm que se atrapalhar, têm que errar, têm que esgotar as cotas de parvoíce a que têm direito, porque é com erros e com estas situações assim que se cresce muito, 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 e portanto quanto mais nós os deixamos crescer, mais eles ficam robustos, autónomos, capazes de argumentar, mas ficam ainda mais bonitos do que precisavam sempre de nós. E em relação a estes sintomas tão difíceis, os pais nada temam, porque é temporário. Eduardo. Se os diria bem, Judite França. Eduardo, até amanhã. Um grande abraço Até e amanhã, obrigada Judite. mais uma Um vez. abraço para si também. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.